Lavínia tinha luxo, dinheiro e um casamento arranjado com o milionário Vitor. Mas o que mais desejava, jamais recebeu: amor. Invisível para o próprio marido, ela decide mudar. E quando um novo milionário surge, enxergando nela tudo o que Vitor ignorou, os sentimentos se confundem. Será que Vitor perceberá a tempo a mulher incrível que tem ao lado? Ou Lavínia escolherá um novo caminho? Acompanhe comigo até o final. Antes de começarmos, me fale nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Deixe seu like e siga nosso canal para continuar recebendo histórias como essa. Lavínia tinha apenas 28 anos, mas sentia como se carregasse nas costas o peso de uma vida inteira. Casada há 4 anos com Vitor, um dos empresários mais ricos da cidade, ela vivia em meio ao luxo, cercada de mansões, carros importados e viagens para destinos paradisíacos. Mas o que mais desejava nunca encontrou dentro de casa: amor. Seu casamento havia sido arranjado pelas famílias. No começo, Lavínia acreditava que o amor poderia nascer com o tempo. Afinal, ela era sonhadora, apaixonada pela vida, cheia de expectativas e vontade de se dedicar. Durante 3 anos, ela tentou. Tentou de todas as formas conquistar Vitor, com palavras carinhosas, gestos de atenção, pequenos detalhes que para ela significavam muito. Mas para ele, nada parecia ter valor. Vitor sempre foi frio. Achava que, por prover luxo e estabilidade, já estava cumprindo o papel de marido. Para ele, a mulher ideal era aquela que permanecia ao seu lado, bem vestida, sorridente, silenciosa, pronta apenas para compor a imagem perfeita em jantares de negócios e eventos sociais. Lavínia nunca deixou de ser desleal. Nunca pensou em trair. Nunca se deixou levar pela tentação de buscar em outro alguém o que faltava em seu casamento. Ela havia aprendido a amar o marido e, por isso, doía ainda mais ver-se tratada como invisível. Em festas, ela chegava, sorria, se sentava e era esquecida. Enquanto os sócios de Vitor discutiam sobre contratos milionários, ela se limitava a ouvir, mesmo quando tinha opinião própria. O marido jamais lhe dera espaço, jamais pedira sua palavra. Para ele, ela era apenas um enfeite caro. E como se isso já não fosse doloroso o suficiente, Lavínia presenciou mais de uma vez algo que a destruía por dentro: o olhar de Vitor para outras mulheres. Ele nunca a tocara com carinho em público, nunca lhe dirigira uma palavra doce na frente dos demais. Mas seus olhos, às vezes, percorriam discretamente corpos alheios em recepções e festas. Aquilo a fazia se sentir pequena, imperfeita, como se o problema fosse dela. Talvez eu não seja suficiente, pensava em silêncio. Aos poucos, Lavínia foi se apagando. Distanciou-se da família, deixou de visitar os amigos, abandonou os sonhos de juventude. Sua vida se resumia àquela casa luxuosa e silenciosa, onde ela se sentia sozinha mesmo quando estava acompanhada. E assim os anos se passaram, até que numa noite em que uma importante reunião se aproximava, algo dentro dela mudou. Lavínia olhou para o vestido que Vitor havia separado para que ela usasse, discreto, elegante, escolhido não para ela, mas para agradar os sócios. E pela primeira vez em muito tempo decidiu que faria diferente. Ela abriu o guarda-roupa e escolheu outra peça. Um vestido marcante, sofisticado, provocante na medida certa. Não vulgar, mas capaz de fazê-la sentir-se viva. Um batom em tom mais forte, a maquiagem delicada, porém com brilho. Quando se olhou no espelho, pela primeira vez em anos enxergou não apenas a esposa de Vitor, mas a mulher que sempre havia sido. Naquela noite, ela não iria se esconder. Naquela noite, Lavínia daria o primeiro passo para retomar as rédeas da própria vida. O silêncio dentro da mansão foi interrompido pelo som dos saltos de Lavínia ecoando pelo mármore. Quando Vitor a viu descer as escadas, parou por um instante. Seu olhar, sempre frio e analítico, percorreu o corpo da esposa. Ele não estava acostumado a vê-la assim, tão confiante, tão dona de si. Esse não é o vestido que eu escolhi. Sua voz saiu baixa, mas carregada de reprovação. Lavínia respirou fundo
Manteve a postura ereta e respondeu com calma: Eu sei, mas hoje eu quis escolher por mim. Vitor não retrucou. Apenas desviou o olhar, como se fosse apenas mais uma de suas manias excêntricas. No entanto, por dentro, algo nele se moveu. Ele nunca admitiria, mas aquela mulher diante de si parecia diferente. No carro, o silêncio foi o mesmo de sempre, mas Lavínia, pela primeira vez, não se incomodou. Estava decidida a não permitir que o desprezo dele apagasse sua presença. Quando chegaram ao salão do hotel, todas as atenções se voltaram para eles. Mas desta vez não era apenas para Vitor, o milionário que todos admiravam. Era para ela. Os olhares não eram de julgamento, mas de surpresa. A mulher discreta, quase invisível em outros eventos, surgia agora com uma aura imponente. Seu vestido desenhava suas curvas com elegância, sua maquiagem realçava a beleza natural, e o brilho em seus olhos transmitia algo que não se via há muito tempo: força. Lavínia percebeu. Sentiu. E esse simples detalhe reacendeu nela uma fagulha esquecida. Durante a reunião, Vitor manteve seu discurso afiado, dominando os números, as propostas e os argumentos. Lavínia, como sempre, permaneceu em silêncio, mas algo dentro dela gritava para intervir, para mostrar que também tinha voz. Ela conhecia os negócios da família, acompanhava cada detalhe, mesmo sem nunca ser ouvida. Foi nesse momento que a porta se abriu. Um homem alto, de presença marcante, entrou no salão. Era Henrique Monteiro, o futuro sócio, conhecido por transformar empresas em impérios. Sua reputação antecedia sua chegada. Vitor se levantou imediatamente para cumprimentá-lo, firme, seguro. Mas Henrique, após um aperto de mão breve, desviou o olhar e parou em Lavínia. Não foi um olhar vulgar, nem invasivo. Foi um olhar de surpresa, admiração, como quem enxerga uma obra de arte viva. Ele se aproximou, estendeu a mão e disse com um sorriso discreto: Prazer em conhecê-la. Você deve ser Lavínia. Ela sentiu o coração acelerar, não pelo charme dele, mas pelo simples fato de ser vista, de ser notada como pessoa, não como sombra. Vitor observou a cena em silêncio, e algo incômodo se acendeu dentro dele. Henrique não havia elogiado sua empresa, seus lucros ou seus projetos. Havia elogiado com os olhos a mulher que ele sempre tratou como invisível. E foi nesse instante que a noite deixou de ser apenas uma reunião de negócios. Foi o início de uma mudança. Dentro de Lavínia, dentro de Vitor. E talvez dentro do destino que os aguardava. O jantar de negócios avançava com conversas sobre contratos, projeções e cifras milionárias. Vitor, como sempre, tomava a frente. Sua voz firme preenchia o salão, cada palavra medida, cada número calculado. Ele acreditava que aquela era sua arena, onde ninguém poderia superá-lo. Mas enquanto ele falava, algo inesperado acontecia. Henrique, sentado ao lado oposto da mesa, desviava os olhos dos papéis e voltava-se constantemente para Lavínia. Não era um olhar insistente nem ousado. Era um olhar de quem realmente prestava atenção nela. Nos pequenos gestos, na forma como erguia a taça, como arrumava uma mecha de cabelo atrás da orelha, ou como se mantinha elegante mesmo em silêncio. E em um momento em que o assunto se tornava mais técnico, Henrique fez uma pergunta. E você, Lavínia, o que pensa sobre isso? O salão se silenciou. Lavínia, surpresa, quase deixou escapar a taça de vinho. Nunca, em 4 anos de casamento, alguém havia pedido sua opinião em uma reunião. Muito menos na frente de Vitor. Ela hesitou, olhou de relance para o marido. Vitor a encarava com frieza, como se estivesse a ponto de repreendê-la caso falasse. Mas naquele instante, algo mudou dentro dela. Lavínia ergueu o queixo, respirou fundo e respondeu: Eu acredito que, além dos números, precisamos considerar o impacto humano. Uma empresa não cresce apenas com lucro, mas com pessoas motivadas. Se quisermos resultados duradouros, precisamos olhar para os funcionários também. Um murmúrio de aprovação percorreu a mesa. Henrique sorriu, satisfeito. Excelente colocação. Vejo que a inteligência da família não está apenas do lado dos negócios.
mas também da sensibilidade. Vitor apertou os lábios, disfarçando o incômodo. Ele nunca esperava que sua esposa fosse exposta daquela forma, muito menos elogiada. Para ele, Lavínia sempre fora um adorno, não uma voz ativa. E, no entanto, ali estava ela, segura, firme e mais brilhante do que nunca. Lavínia sentiu o coração acelerar, não pelo elogio em si, mas pelo fato de alguém finalmente validar aquilo que ela sempre soube ter dentro de si. E ao perceber o olhar duro de Vitor, misturado com algo que parecia ciúme, uma centelha de vingança suave se acendeu dentro dela. Henrique não a cortejava com palavras doces. Ele a respeitava, a enxergava, e isso era tudo o que Lavínia sempre quis, tudo o que Vitor nunca lhe deu. Quando a sobremesa foi servida, Vitor se levantou discretamente para atender uma ligação. Era comum, negócios nunca podiam esperar. Lavínia já estava acostumada a ficar sozinha nesses momentos, como uma peça esquecida em meio ao luxo. Mas naquela noite, as coisas seriam diferentes. Henrique aproveitou a ausência do anfitrião para puxar conversa. Seus olhos fixaram-se nos dela, não com malícia, mas com uma curiosidade genuína. Sabe, Lavínia, você me surpreendeu. Poucas pessoas teriam a coragem de falar o que disse naquela mesa. Ela corou levemente, desviando o olhar para a taça. Eu só falei o que penso, mas, geralmente, ninguém se importa. Henrique inclinou-se um pouco mais próximo, num tom confidente. Pois deveriam. Você tem uma visão diferente, mais humana. Isso é raro. Ele fez uma breve pausa e completou com convicção. Se me permite dizer, você daria uma ótima presidente de uma empresa. Lavínia quase riu, mas não de deboche, e sim de incredulidade. Ninguém jamais havia colocado tanto peso em sua opinião, muito menos Vitor. Para o marido, ela servia apenas para posar ao seu lado, bela e silenciosa. Por um instante, seu peito se apertou. Memórias surgiram. As inúmeras vezes em que tentou conversar com Vitor sobre seus sonhos e foi ignorada. As festas em que ele sequer a apresentava direito, como se fosse apenas mais um detalhe de decoração. E pior de tudo, os olhares. Ela havia visto. As vezes em que Vitor, julgando-se discreto, deixava os olhos passearem sobre outras mulheres em reuniões. Um gesto rápido, talvez imperceptível para os demais, mas que rasgava por dentro. Ela se perguntava, o problema sou eu? Será que não era bonita o bastante? Inteligente o suficiente? Será que nunca seria o tipo de mulher capaz de despertar no próprio marido o que despertava em estranhos? Agora, olhando para Henrique, sentiu uma estranha mistura de alívio e angústia. Não porque estivesse apaixonada, não. Lavínia sempre fora fiel ao seu amor por Vitor, mesmo quando ele não parecia retribuir, mas porque Henrique a enxergava. E isso, por si só, mexia profundamente com ela. Antes que pudesse responder, Vitor retornou. Seu olhar frio percorreu os dois, como se algo estivesse errado. Lavínia recuou, retomando a postura discreta de sempre. Mas por dentro, algo já havia mudado. Vitor voltou à mesa com a mesma postura imponente de sempre. Seu olhar percorreu Henrique e Lavínia, e por um instante, pareceu avaliá-los em silêncio. Lavínia ajeitou a taça, tentando disfarçar o nervosismo, mas Henrique não perdeu tempo. Vitor, disse com um sorriso tranquilo, mas firme, está de parabéns pela esposa que tem. Ela é inteligente, articulada e tem uma visão que muitos homens de negócio não têm. Vitor arqueou a sobrancelha, surpreso. É mesmo? Henrique prosseguiu. Eu lhe dizia agora há pouco que Lavínia daria uma ótima presidente de uma empresa. Inclusive, se me permite o conselho, deveria considerar a possibilidade de dividir a presidência com ela. O silêncio caiu como uma lâmina sobre a mesa. Lavínia sentiu o coração disparar. Nunca, em todos aqueles anos, alguém havia sugerido algo semelhante diante de Vitor. Ela olhou discretamente para o marido, temendo a reação. E, como esperava, ele não deixou barato. Com todo respeito, Henrique, disse Vitor, num tom gelado.
Mas acredito que minha esposa não estaria pronta para tamanha responsabilidade. Ela não tem firmeza nos negócios como um homem tem. A frase caiu como um soco. Lavínia abaixou os olhos tentando esconder a dor que aquelas palavras causaram. Mais uma vez, era reduzida, apagada, colocada em um lugar de sombra. Henrique, porém, não se calou. Perdoe-me, Vitor, mas discordo totalmente. A firmeza não tem gênero. O que vi hoje foi uma mulher segura, que falou com mais sensatez do que muitos empresários já fizeram. Se você não enxerga isso, talvez esteja desperdiçando um talento que está ao seu lado todos os dias. Vitor apertou os lábios, respirando fundo. A raiva queimava em seu peito. Ele não estava acostumado a ser confrontado, muito menos a respeito de Lavínia. E o pior, havia algo dentro dele, uma sensação estranha, incômoda, que não conseguia explicar. Seria irritação por Henrique colocar sua autoridade em xeque? Seria orgulho ferido por não ter enxergado em Lavínia o que outro homem via com tanta clareza? Ou seria ciúme? Ele não queria admitir, mas as palavras de Henrique ecoavam em sua mente como um martelo. Presidente, visão, talento. E no fundo, uma verdade que ele nunca havia enfrentado começava a se formar. Talvez Lavínia não fosse apenas um enfeite. Talvez ela fosse muito mais do que ele tinha coragem de aceitar. O silêncio no carro era sufocante. Vitor dirigia com os olhos fixos na estrada, o maxilar travado, as mãos firmes no volante. Lavínia, ao lado, mantinha o olhar perdido na janela. A cidade passava depressa, as luzes refletindo em seus olhos, mas dentro dela, o que ecoava eram as palavras de Henrique. Você daria uma ótima presidente. Frase simples, mas que acendia nela algo que há muito tempo estava apagado. Quando chegaram à mansão, Vitor entrou sem esperar por ela. Jogou a chave sobre a mesa de centro e soltou o paletó com impaciência. Lavínia caminhava atrás, em passos contidos, quando a voz dele rompeu o silêncio. Quer me explicar o que aconteceu hoje? Ela parou. O que exatamente você quer que eu explique? Vitor se virou, os olhos faiscando. Essa postura, esse brilho repentino, essa forma de falar como se tivesse autoridade. Desde quando você acha que pode opinar em negócios que não entende? As palavras cortaram como faca, mas dessa vez Lavínia não abaixou a cabeça. Ela ergueu o queixo e respondeu com firmeza. Desde o momento em que percebi que se eu não falar, ninguém jamais vai me ouvir. Vitor deu uma risada seca, sem humor. E aquele Henrique, se aproveitando da situação, elogiando você, dizendo que seria presidente. Ridículo. Não foi ridículo. A voz dela saiu firme, quase dura. Foi a primeira vez em 4 anos que alguém me tratou como se eu tivesse valor além da minha aparência. Vitor a encarou sem acreditar no que ouvia. Valor, você já tem tudo. Uma casa, carros, viagens, status. Eu te dei a vida que qualquer mulher sonharia em ter. Mas não me deu a única coisa que eu precisava, retrucou ela com a voz embargada. Respeito, atenção, amor. Você nunca me olhou de verdade, Vitor. Nunca. Ele se aproximou inquieto, a respiração pesada. Então é isso? Está deslumbrada porque um sócio olhou para você diferente? Está confundindo gentileza com... Não! Ela o interrompeu, firme. Eu não sou uma traidora. Nunca pensei nisso e você sabe. Mas não posso negar o que senti. Pela primeira vez, alguém enxergou quem eu realmente sou. E sabe o que dói mais? Não foi você. Vitor se calou, o rosto fechado em um turbilhão de sentimentos. Raiva, orgulho ferido, mas também uma sensação que ele não reconhecia. Medo. Medo de perder o que, até então, sempre considerou garantido. Lavínia respirou fundo, sentindo as lágrimas ameaçarem, mas não deixou que caíssem. Hoje você me viu de outra forma, não foi? E sem esperar resposta, completou. Pois se está sentindo ciúmes, agora sabe um pouco do que vivi todos esses anos. Cada vez que vi você olhar para outras mulheres como nunca olhou para mim. O silêncio se instalou pesado entre eles. Vitor não encontrou palavras, e pela primeira vez Lavínia saiu da sala sem esperar por ele.
Os dias que se seguiram ao jantar foram diferentes. Lavínia acordava cedo, como sempre, mas havia algo novo em sua rotina. Em vez de esperar instruções de Vítor, ela começou a agir por conta própria. Fez ligações, buscou informações sobre projetos da empresa, organizou documentos que antes apenas passava por cima, sem atenção. Era como se a semente plantada pelas palavras de Henrique tivesse germinado. E a cada pequena atitude, Lavínia sentia que não precisava mais se esconder atrás do silêncio. Na mansão, a mudança era visível. Em vez de usar apenas os vestidos que Vítor escolhia, Lavínia passou a escolher suas próprias roupas. Cores que realçavam sua presença, cortes que lhe davam confiança. E o mais marcante, o brilho em seus olhos, aquele que antes estava apagado, começava a ressurgir. Vítor percebia. A cada manhã, quando a via passar pela sala rumo ao escritório, havia algo diferente. Ela parecia mais segura, mais viva, e isso o incomodava. No fundo, ele não sabia se sentia orgulho ou medo. Orgulho de ver a esposa assumir uma postura firme. Medo de que esse novo brilho fosse alimentado não por ele, mas por outro homem. Certa noite, ao chegar em casa após um longo dia de trabalho, encontrou Lavínia sentada na biblioteca, folheando relatórios antigos da empresa. Ele se aproximou, surpreso. "Você está estudando nossos números?" Ela ergueu os olhos calma, mas firme. "Eu vivo há 4 anos dentro dessa empresa, Vítor. Sempre escutei cada conversa, cada negociação. Talvez você nunca tenha reparado, mas eu entendo mais do que imagina." Ele engoliu seco, sem saber o que responder. Lavínia fechou o relatório com delicadeza e completou. "Só porque você nunca me perguntou, não significa que eu não tivesse respostas." Vítor ficou em silêncio. Era como se cada gesto dela fosse um lembrete doloroso de tudo o que ele havia ignorado. E ao observá-la sair da sala com passos firmes, uma verdade latejou em sua mente. Se não mudasse logo, perderia Lavínia para sempre. Aquela primeira reunião com Henrique havia deixado marcas profundas, não só pela tensão entre ele e Vítor, mas porque uma possibilidade concreta estava sobre a mesa: a sociedade. O investimento de Henrique seria capaz de alavancar a empresa, abrir portas para novos mercados e salvar projetos que Vítor já via como arriscados demais. Era, sem dúvida, o tipo de parceria que qualquer empresário desejaria. E Vítor sabia disso. O problema é que Henrique não parecia interessado apenas na empresa. A rotina de Lavínia seguia silenciosa. Ela estava na sala, reorganizando livros e papéis, quando a campainha tocou. Ao abrir a porta, encontrou um entregador segurando um buquê de rosas brancas. O coração dela bateu mais forte no mesmo instante. "Flores?" murmurou surpresa, aceitando o arranjo. Fechou a porta devagar e por alguns segundos ficou ali imóvel, sentindo o perfume suave das pétalas. Um pensamento impossível atravessou sua mente. Será que foram enviadas por Vítor? A ideia a fez sorrir de leve, como se uma esperança antiga tivesse sido despertada. Mas logo a realidade a atingiu como um choque frio. Em 4 anos de casamento, Vítor jamais lhe dera flores. Nem no aniversário, nem em datas importantes. Nunca. Aquela constatação doeu. Com mãos trêmulas, ela procurou o cartão preso ao buquê e leu em silêncio. "Lavínia, nossa primeira conversa me mostrou que você é muito mais do que imagina. Gostaria de convidar você e Vítor para um jantar. Não de negócios, mas de futuros sócios, talvez até de amigos. Será uma honra recebê-los, Henrique." O suspiro que escapou dos lábios dela foi longo. Não era Vítor, era Henrique. Ela colocou as flores em um vaso de cristal e deixou o cartão sobre a mesa da sala. O gesto parecia simples, mas dentro dela, uma tempestade silenciosa se formava. Porque um homem que a conhecia há tão pouco tempo percebia sua essência, enquanto o marido, com quem dividia a vida há 4 anos, a mantinha invisível? À noite, quando Vítor chegou, exausto como sempre, a primeira coisa que viu foram as flores. Parou diante delas, surpreso,
quase desconfiado. Pegou o cartão, leu, e seu rosto se fechou em fúria. Ele está debochando de mim? A voz saiu dura. Mandando flores para a minha esposa? Lavínia surgiu na sala, serena, mas com o coração apertado. Ele não me convidou sozinha, Vitor. Convidou nós dois. Não seja ingênua, ele rebateu, jogando o cartão de volta sobre a mesa. Você não percebe? Ele está te cortejando, tentando me diminuir. As palavras dele ecoaram fortes pela casa. Mas para Lavínia, a verdadeira ferida era outra. Por que parecia tão absurdo acreditar que, por um instante, aquelas flores pudessem ter sido dele? Naquela mesma semana, a noite do jantar chegou. O restaurante escolhido por Henrique era elegante, sofisticado, mas ao mesmo tempo acolhedor. Nada de reuniões frias em salas fechadas. O ambiente tinha luzes suaves, música discreta e mesas bem decoradas. Lavínia entrou primeiro com um vestido sóbrio, mas elegante, escolhido por ela, e não por Vitor. Henrique já os aguardava em pé junto à mesa reservada. Assim que a viu, sorriu de forma genuína, o que fez Lavínia se sentir estranhamente vista. Vocês chegaram, disse ele, puxando a cadeira para Lavínia. É uma honra recebê-los. Vitor observou o gesto com olhos estreitos, mas não comentou. Sentou-se ao lado dela, como se quisesse marcar território. O jantar começou com conversas aparentemente leves. Henrique falava de viagens, de oportunidades de negócios e, vez ou outra, direcionava um comentário a Lavínia, pedindo sua opinião. E ela, para surpresa até de si mesma, respondeu com firmeza, expondo ideias claras e inteligentes. Henrique, então, se inclinou para a frente, olhando-a diretamente. Sabe, Lavínia, quando a ouvi falar na reunião, percebi algo raro. Você tem clareza de visão, sabe observar o que muitos ignoram. Se me permite dizer, como eu disse aquele dia, você comandaria uma empresa com facilidade. O silêncio que se seguiu foi pesado. Vitor ergueu os olhos imediatamente, como se tivesse levado um soco invisível. Henrique, não me leve a mal, mas, como mencionei aquele dia, minha esposa ainda não tem experiência para assumir um cargo desses. Eu não entendi o porquê tocar nesse assunto novamente. Henrique manteve o sorriso, mas sua voz tinha um tom firme. Com todo respeito, Vitor, experiência se constrói, mas visão, inteligência, capacidade de liderança, isso não se aprende, se nasce com. E ela tem isso. Lavínia corou, sentindo o coração acelerar. Já Vitor apertou o punho em cima da mesa. Você realmente acredita que uma mulher teria a mesma firmeza que um homem para lidar com os negócios? Retrucou, tentando manter a calma, mas deixando escapar o machismo que sempre carregou. Henrique se inclinou um pouco mais para frente, agora com um olhar sério. Eu não só acredito como eu sei, Vitor. Quem ergueu todo o império da minha família foi a minha mãe. Enquanto meu pai só tinha ideias, foi ela quem transformou em realidade, quem tomou decisões difíceis, quem manteve a empresa de pé quando tudo parecia perdido. Tudo o que tenho hoje devo a ela. As palavras caíram como um golpe certeiro. Vitor desviou o olhar, engolindo seco. Henrique havia falado com firmeza, mas sem arrogância. Era apenas verdade. E essa verdade deixava Lavínia ainda mais admirada, e Vitor ainda mais desconfortável. A cada palavra dita naquela noite, Lavínia sentia que estava vivendo algo diferente. Pela primeira vez em 4 anos, alguém a fazia se sentir importante. O silêncio dentro do carro era sufocante. Vitor dirigia com o maxilar travado, os olhos fixos na estrada, enquanto Lavínia olhava pela janela, perdida em pensamentos. O jantar tinha mexido com ela de um jeito inesperado, mas o que mais ecoava era a reação do marido, sua incapacidade de enxergá-la além da sombra dele mesmo. Quando chegaram à mansão, Vitor fechou a porta com força, e antes mesmo que Lavínia tirasse o casaco, ele disparou. Então agora você precisa que outro homem te diga o que vale, Lavínia. Sua voz era dura, carregada de ciúme mal disfarçado. Ela o encarou, surpresa pelo tom. Não, Vitor. Eu não preciso que ninguém me diga o que valho. Eu sempre soube. O problema é que você nunca quis enxergar.
Ele bufou passando a mão pelos cabelos. Ele só está tentando te impressionar, Lavínia. Esse Henrique não engana ninguém. Impressionar? Ela riu de leve, um riso amargo. Sabe o que me impressiona, Vitor? É que em 4 anos de casamento, você nunca me olhou como ele me olhou hoje. Não como uma mulher bonita, mas como alguém capaz. Como alguém que poderia ter voz. Vitor deu um passo à frente, sua voz grave, quase um sussurro. Você está mudada. Lavínia ergueu o queixo sem recuar. Sim, estou. E você sabe por quê? Porque eu cansei. Cansei de ser invisível. Cansei de ser apenas um enfeite para os seus jantares de negócios. Eu me anulei por 3 anos tentando conquistar você, Vitor. E tudo o que recebi em troca foi indiferença. Ele fechou os punhos, lutando para responder. Eu te dei tudo, Lavínia. Luxo, segurança, estabilidade. Tudo. Ela o interrompeu com os olhos marejados. Tudo menos o que eu mais queria, amor. O silêncio entre eles foi doloroso. Vitor se aproximou com a respiração pesada, quase implorando. E o que você pretende fazer agora? Me deixar por causa de algumas palavras bonitas de um sócio? Lavínia balançou a cabeça firme. Não, Vitor. Eu não vou te deixar por outro homem. Eu vou te deixar por mim mesma se você continuar sendo esse homem frio, arrogante, que acha que dinheiro substitui sentimento. Eu estou mudando, Vitor. E se você não mudar também, vai me perder. As palavras ficaram suspensas no ar como uma sentença. Lavínia subiu as escadas sem olhar para trás, deixando Vitor sozinho na sala, com o coração batendo forte. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu medo. Medo de perder algo que nunca soubera valorizar. A madrugada avançava silenciosa. Lavínia dormia no quarto, de costas para o lado da cama onde ele sempre deitava. Vitor, porém, não conseguia fechar os olhos. Caminhava pela sala da mansão como um animal enjaulado, cada lembrança voltando à sua mente como um soco. Sentou-se no sofá esfregando o rosto com as mãos. E então, como se um filme se projetasse em sua mente, vieram as memórias. Lavínia, no primeiro ano de casados, sempre pronta para recebê-lo com um sorriso, mesmo quando ele chegava tarde e cansado. Ela, organizando jantares para os sócios da empresa, esforçando-se para agradar, mesmo sendo ignorada em meio às conversas de negócios. Ela, arrumada com vestidos escolhidos por ele, sempre calada, sempre discreta. E ele, sempre distante, sempre frio, acreditando que estava cumprindo seu papel apenas ao prover luxo e estabilidade. Vitor se levantou, caminhou até a janela e olhou para o jardim iluminado pela lua. Seu coração acelerava. Ela sempre esteve lá. Sempre, murmurou para si mesmo. Uma lembrança recente lhe atravessou como uma lâmina. Henrique elogiando Lavínia, sem medo, sem reservas, dizendo que ela seria uma ótima presidente. E ele, Vitor, reduzindo-a a nada com palavras duras, como se ela fosse incapaz apenas por ser mulher. O sangue lhe ferveu nas veias. Não era só orgulho ferido. Não era apenas ciúme. Era medo. Medo de perder algo que nunca soubera valorizar. Olhou para o andar de cima, onde Lavínia dormia, e num sussurro carregado de desespero, admitiu: eu não posso deixar ela ir embora. As palavras ecoaram na sala silenciosa, como uma promessa quebrando as barreiras do seu próprio orgulho. O sol atravessava as cortinas do quarto quando Lavínia abriu os olhos. Por alguns instantes, ficou deitada, observando o espaço vazio ao lado da cama. Vitor não tinha dormido ali. Talvez estivesse no escritório. Talvez tivesse passado a noite inteira vagando pela casa. Mas ela não se importava mais em adivinhar. Inspirou fundo e se levantou. Havia algo diferente nela naquela manhã. Uma determinação que não sentia há anos. Lavínia caminhou até o espelho e se olhou por um longo tempo. O reflexo mostrava uma mulher ainda jovem, bonita, mas marcada pelo peso de 4 anos de solidão dentro de um casamento sem afeto. Chega, murmurou para si mesma. Eu não vou me apagar mais. Em vez do vestido simples que costumava usar para ficar em casa,
escolheu um conjunto elegante, de corte moderno, que valorizava sua postura e presença. Maquiou-se de forma discreta, mas realçando seus traços. Não para impressionar Vitor, não para agradar ninguém, mas por ela mesma. Desceu as escadas com passos firmes. Encontrou Vitor no escritório, sentado diante da mesa abarrotada de papéis, com os olhos pesados de cansaço. Ele levantou o olhar ao vê-la entrar e, por um instante, quase não a reconheceu. Lavínia, você está diferente, disse num tom baixo. Ela ergueu o queixo, firme. Estou. E vou continuar mudando, Vitor. Eu não vou mais viver à sombra do seu sobrenome, nem esperar que você me dê o que eu mesma posso conquistar. Vitor franziu o senho, sentindo um aperto estranho no peito. O que você quer dizer com isso? Lavínia se aproximou da mesa, apoiando as mãos sobre os papéis. Quero dizer que não vou mais me calar. Se você me quiser ao seu lado, vai ter que me enxergar como sua parceira de verdade. E não como um enfeite. Senão, eu vou seguir sozinha. Ela se endireitou e deu um leve sorriso. Um sorriso de força, não de doçura. Hoje mesmo vou sair. Preciso resolver algumas coisas. Sem esperar resposta, Lavínia pegou a bolsa e saiu pela porta, deixando Vitor sozinho, atônito. Ele a observou partir, o coração em conflito. Aquela não era mais a esposa submissa que ele achava que tinha. Era uma mulher que finalmente descobria o próprio valor. E pela primeira vez, Vitor percebeu que talvez não tivesse tanto tempo assim para reconquistá-la. Lavínia caminhava pelas ruas da cidade com passos firmes, sentindo-se estranhamente livre. Havia anos que não saía sozinha para algo que não fosse acompanhar Vitor em reuniões ou eventos sociais. Aquele dia era diferente. Era dela, e ela não pretendia desperdiçá-lo. Primeiro, passou por uma cafeteria charmosa no centro. Pediu um café e se permitiu sentar perto da janela, observando as pessoas que passavam. Ali, com uma xícara quente entre as mãos, ela percebeu como era simples e ao mesmo tempo transformador estar consigo mesma sem pressa, sem obrigações impostas. Depois, seguiu até uma livraria que adorava visitar antes do casamento. Entre os corredores de livros, lembrou-se dos sonhos que havia deixado de lado. Escrever, estudar, aprender mais sobre gestão e liderança. Quem sabe, um dia, até abrir algo seu. Enquanto folheava um livro de administração moderna, ouviu uma voz familiar atrás de si. Lavínia? Virou-se e encontrou Henrique elegante como sempre, mas com um sorriso genuíno, sem o ar de negócios daquela reunião. Henrique, ela respondeu surpresa. Que coincidência encontrá-lo aqui. Ele levantou uma sobrancelha ao ver o livro em suas mãos. Administração, hein? Não me surpreende. Você tem perfil para isso. Disse em tom leve, mas sincero. Lavínia riu, um pouco sem graça. É apenas curiosidade. Curiosidade que pode virar futuro, rebateu ele, olhando-a com respeito. Você tem muito mais capacidade do que imagina, Lavínia. O olhar dele não era invasivo, não era de sedução barata. Era de alguém que reconhecia nela algo que Vitor sempre ignorara. E isso, por mais que Lavínia tentasse se conter, a tocava profundamente. Henrique então sugeriu. Estou indo almoçar daqui a pouco. Gostaria de me acompanhar? Não como negócio, apenas como amigos. Por um instante, Lavínia hesitou. Sabia que aceitar poderia gerar ainda mais atrito em casa, mas então se lembrou das palavras ditas a Vitor naquela manhã. Ela não ia mais se anular. Sorriu de leve. Aceito. Saíram juntos da livraria e caminharam até um restaurante próximo. Durante o almoço, Henrique foi atencioso, interessado no que ela tinha a dizer, e a tratou como igual em todas as conversas. Enquanto ele falava sobre sua mãe e sobre como ela transformou a empresa da família em um império, Lavínia se pegou refletindo. Se a mãe dele conseguiu, por que eu não poderia também? Aquela tarde foi como uma janela aberta em sua vida. Lavínia não estava traindo Vitor, estava pela primeira vez se reencontrando. A noite caía quando Lavínia voltou para a mansão. Trazia um ar leve no semblante,
algo que não sentia há anos. Aquela tarde, lhe devolvera um pedaço de si mesma que acreditava ter perdido. Mas, ao entrar na sala, encontrou Vítor sentado em uma poltrona, a gravata solta, o copo de uísque na mão e o olhar escuro fixo nela. "Onde você esteve o dia inteiro?" A voz dele era baixa, mas carregada de tensão. Lavínia pousou a bolsa calmamente sobre a mesa. "Resolvi sair. Fui cuidar de mim." Ele riu sem humor. "Cuidar de você?" repetiu, mordendo as palavras. "E por acaso esse cuidar de você inclui passar a tarde com Henrique?" O coração de Lavínia acelerou. "Quem te disse isso?" Vítor levantou-se de repente, a raiva evidente. "Não importa quem me disse. Importa que eu sei." Jogou o copo no aparador, o barulho seco ecoando pelo ambiente. "Então é isso? Bastou um homem te encher de elogios e você já corre atrás dele?" Lavínia o encarou, firme, sem recuar. "Cuidado com o que está insinuando, Vítor. Eu não corri atrás de ninguém. Henrique apenas me tratou com respeito, coisa que você nunca fez." "Respeito?" Ele avançou um passo, o rosto próximo ao dela. "Ou seria... atenção. É isso o que você queria esse tempo todo, não é?" As lágrimas marejaram nos olhos de Lavínia, mas sua voz saiu firme. "Não, Vítor. O que eu sempre quis foi amor, mas você estava ocupado demais para perceber." O silêncio que se seguiu foi denso. Vítor, ofegante, sentiu o coração apertar no peito. A ideia de perdê-la para outro homem o consumia. Mas no fundo ele sabia que o verdadeiro inimigo não era Henrique, era ele mesmo. Lavínia respirou fundo e disse com uma calma cortante: "Eu não sou mais aquela mulher que aceitava tudo calada. Se você não consegue lidar com isso, talvez devesse pensar no que realmente quer." Virou-se e subiu as escadas, deixando-o sozinho na sala, com o uísque espalhado e o peso de suas próprias escolhas esmagando seus ombros. Vítor não suportou a ideia de vê-la se afastar. O barulho dos saltos de Lavínia subindo as escadas ecoava como uma provocação em seus ouvidos. Ele largou o copo quebrado, ainda com a raiva fervendo no peito, e subiu atrás dela com passos pesados. Empurrou a porta do quarto sem bater. Lavínia, de costas, tirava os brincos diante do espelho quando se assustou com a entrada brusca. "Você pensa que pode simplesmente me deixar falando sozinho?" A voz dele era dura, carregada de ciúmes. "Depois de passar a tarde com outro homem?" Lavínia virou-se cansada, o olhar faiscando. "Vítor, eu já disse que não aconteceu nada. Você vai ficar insinuando o quê? Que eu estou traindo você?" Ergueu o tom. "Por favor, seja direto. O que você quer de mim?" A pergunta pairou no ar, cortante. Vítor parou. Respirou fundo como se lutasse contra algo dentro de si. Os olhos dele a percorreram lentamente, mas dessa vez não como um homem acostumado a ter uma esposa troféu. Ele a olhou de verdade. Seus olhares se prenderam. O coração de Vítor acelerou, e um calor estranho subiu por suas veias. Ele deu 2 passos à frente, depois mais um, até ficar tão perto que sentiu a respiração dela. "Eu..." murmurou, sem terminar a frase. De repente, sem se conter, segurou o rosto de Lavínia entre as mãos e a beijou. Não foi um beijo frio ou protocolar como os poucos que ela lembrava do início do casamento. Foi profundo, intenso, quase desesperado, como se tivesse medo de perdê-la ali mesmo. Lavínia ficou atônita. Durante alguns segundos resistiu, mas a força do momento, a intensidade com que ele a puxava para perto, abalou suas defesas. Seus olhos se fecharam e ela sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo. Era um beijo carregado de anos de silêncio, de desejo contido, de sentimentos que ele nunca permitira vir à tona. Quando ofegante, ele se afastou por um instante, manteve a testa colada à dela e murmurou, quase sem voz: "Eu não posso te perder, Lavínia." Vítor a olhava como se a tivesse descoberto pela primeira vez. O gosto do primeiro beijo ainda ardia nos lábios de ambos, e Lavínia mal teve tempo de respirar quando ele a puxou novamente para perto. "Eu não posso te perder", repetiu, antes de beijá-la outra vez ainda mais profundo, mais intenso. Como se tentasse recuperar em minutos
tudo o que deixou de viver ao lado dela nos últimos 4 anos. Dessa vez, Lavínia não resistiu. Todo o amor guardado, toda a dor sufocada, todo o silêncio pesado daquele casamento explodiu em um único gesto. Suas mãos percorreram-lhe o rosto, os ombros, como se quisesse se convencer de que aquilo era real, de que finalmente Vítor estava ali, inteiro. A noite avançou e entre beijos, carícias e sussurros, eles se entregaram um ao outro de uma forma que nunca tinham feito antes. Foi intensa, doce e arrebatadora, como se fosse a primeira vez. Pela primeira vez, Lavínia não se sentiu invisível. Sentiu-se amada. Na manhã seguinte, a luz suave entrava pela janela. Vítor a observava dormir. O cabelo espalhado pelo travesseiro, o rosto sereno. Sentiu um aperto no peito, um medo real. E se ela fosse embora? Ele sabia que não podia mais continuar sendo o homem frio, ausente, arrogante. Não depois daquela noite. Quando Lavínia abriu os olhos, encontrou-o sentado à beira da cama ainda em silêncio. Ele sorriu de forma desajeitada, um sorriso raro, quase inseguro. "Bom dia", murmurou, a voz baixa. Eu quero tentar, Lavínia. Sei que errei, sei que te deixei sozinha por tempo demais, mas me dá a chance de mudar?" Ela o encarou surpresa. Havia sinceridade em suas palavras, mas também insegurança. Vítor nunca foi um homem de expor sentimentos, e aquele pedido parecia arrancado de dentro dele, cru, verdadeiro. Durante o café da manhã, ele fez questão de servi-la, ainda atrapalhado. Derramou café, queimou a torrada, mas o esforço era real. Lavínia apenas observava silenciosa, sem saber se ria ou se chorava. Era estranho ver aquele homem tão rígido, tão seguro de si nos negócios, tropeçar em gestos simples só para agradá-la. Ele estava tentando, e pela primeira vez Lavínia viu que talvez o coração dele realmente tivesse acordado. Nos dias que se seguiram, a rotina da mansão parecia diferente. Vítor, acostumado a sair cedo sem ao menos dar um beijo de despedida, agora fazia questão de sentar-se à mesa com Lavínia. Ainda desajeitado, servia o café, perguntava se ela havia dormido bem, comentava sobre coisas simples, quase banais. Coisas que, no passado, jamais teriam importância para ele. Lavínia observava tudo em silêncio. Uma parte dela queria acreditar naquele homem que parecia surgir das cinzas, mas a outra parte, ferida por anos de indiferença, não conseguia se entregar tão facilmente. Certa tarde, ele apareceu em casa mais cedo, surpreendendo-a no jardim. "Eu cancelei algumas reuniões", disse, ajeitando a gravata com nervosismo. "Pensei que a gente pudesse sair, só nós dois." Ela arqueou as sobrancelhas, surpresa. "Cancelou reuniões? Você?" A voz dela carregava ironia, mas também incredulidade. Vítor sorriu sem jeito. "Acho que algumas coisas podem esperar. Você não pode." As palavras a atingiram como um golpe. Por um instante seu coração acelerou, mas ela se conteve. "Vítor, não adianta você dizer isso se daqui a uma semana tudo voltar a ser como antes." Ele se aproximou, segurou suas mãos. "Não vai voltar, eu prometo, eu vou mudar." Lavínia respirou fundo, desviou o olhar. "Eu espero que sim, mas eu não sou mais a mulher que você conheceu. Eu aprendi a não esperar muito de você, e aprendi a viver assim." Ele sentiu o peso das palavras dela como uma lâmina entrando fundo. Apertou-lhe as mãos, como se temesse que ela escapasse dali naquele instante. Naquela noite, Vítor ficou em casa, acompanhando-a no jantar, elogiando-a de forma tímida, quase sem jeito. Lavínia, no entanto, apenas sorria de forma contida. Ela não queria se iludir com uma mudança passageira. Enquanto isso, em algum lugar da cidade, Henrique pensava nela, e na oportunidade de se aproximar mais, não apenas como sócio, mas como homem que enxergava nela tudo o que Vítor demorara a perceber. Alguns dias depois, Henrique havia marcado outra reunião para conversar sobre a sociedade, ou talvez uma forma de ver Lavínia novamente. O restaurante escolhido por Henrique era refinado, com música suave ao fundo e mesas iluminadas por velas.
Era um convite elegante, mas diferente de uma reunião de negócios. Lavínia estava radiante em um vestido azul escuro, simples e sofisticado. Vítor, ao vê-la pronta antes de saírem de casa, já havia elogiado de forma tímida, algo raro nele. Durante o caminho até o jantar, segurou sua mão por alguns instantes sem dizer nada, mas o gesto falou mais do que 1000 palavras. Quando chegaram, Henrique os recebeu com um sorriso aberto. "Boa noite, Lavínia. Está ainda mais bonita do que eu lembrava." Beijou-lhe a mão cordial. Vítor respondeu com uma expressão contida, mas, ao contrário do que faria no passado, não a deixou de lado. Assim que se sentaram, puxou a cadeira para ela e, ao longo do jantar, surpreendeu ao incluir Lavínia na conversa. "E você, Lavínia? O que acha dessa proposta?" perguntou em certo momento, olhando-a diretamente nos olhos. Ela piscou, surpresa. Quase nunca fora convidada a opinar. "Bem", respondeu um pouco hesitante, mas logo encontrou firmeza. "Eu acredito que, se o investimento for feito de forma gradual, pode reduzir riscos e ainda gerar credibilidade no mercado." Henrique a observou com interesse. "Excelente observação." Sorriu. "Concordo plenamente." Mais tarde, quando o garçom trouxe o vinho, Vítor voltou-se a ela novamente. "Prefere tinto ou branco?" perguntou suavemente, como se a opinião dela fosse a prioridade. Henrique ergueu discretamente as sobrancelhas. Aquilo não passava despercebido. Vítor parecia outro homem, mais atento, mais cuidadoso. Durante boa parte da noite, Lavínia falou mais do que em 4 anos de casamento, e cada vez que ela dava uma opinião, Vítor a ouvia com atenção. Henrique, embora impressionado com a inteligência dela, não conseguia deixar de notar a mudança repentina do marido. Era difícil dizer se era amor, medo de perdê-la ou pura competição. Quando a sobremesa foi servida, Henrique quebrou o clima. "Vítor, confesso que estou surpreso. Nunca ouvi pedir tantas vezes a opinião da sua esposa." Disse num tom leve, mas carregado de curiosidade. Lavínia sentiu o coração acelerar. Vítor apenas respondeu firme. "Talvez porque eu finalmente tenha aprendido a ouvir quem sempre esteve ao meu lado." O silêncio que se seguiu foi denso. Henrique sorriu de canto, intrigado. Lavínia, por sua vez, apenas abaixou os olhos, tentando controlar a confusão de sentimentos dentro de si. Aquele jantar não era apenas sobre negócios. Era o início de algo muito maior. Naquela noite, após o jantar, Henrique aproveitou um instante em que Vítor se afastou para atender uma ligação e se inclinou levemente em direção a Lavínia. "Você sabe que merece muito mais do que apenas ser a sombra de alguém, não sabe?" disse, com a voz baixa, quase sedutora. "Você tem brilho próprio, Lavínia. O mundo precisa enxergar isso." Ela respirou fundo. Por um instante, suas palavras mexeram com algo dentro dela, mas sua resposta veio firme, carregada de honestidade. "Henrique, eu sou casada, e enquanto for, você precisa respeitar isso." Quando Vítor retornou, percebeu a tensão no ar. Seus olhos estreitaram e o tom de voz saiu mais firme do que pretendia. "Henrique, não sei o que você pensa estar fazendo, mas vou deixar claro, ela é minha esposa e não está disponível." Henrique apenas arqueou a sobrancelha com um sorriso provocador, mas Lavínia interveio rapidamente. "Basta, os dois. Isso não é sobre mim ou vocês. Estamos aqui por negócios." O clima ficou pesado, mas a noite seguiu. E mesmo em meio à tensão, algo começou a mudar. O carro deslizava silencioso pelas ruas iluminadas da cidade. A noite ainda estava fresca, mas dentro do veículo reinava uma tensão quase palpável. Lavínia, sentada no banco do passageiro, olhava pela janela, observando as luzes que passavam. Seu coração estava acelerado. O jantar havia sido diferente de tudo o que vivera nos últimos 4 anos. Vítor não apenas a incluiu nas conversas, mas também a defendeu, a valorizou diante de Henrique. E aquilo mexera profundamente com ela. Vítor quebrou o silêncio, a voz baixa, quase hesitante. "Você foi incrível hoje à noite." Fez uma pausa como se buscasse coragem.
Eu nunca tinha visto você tão confiante e tão brilhante. De repente, Vitor muda a direção do carro, deixando Lavínia confusa. Para onde você está indo? Preciso te mostrar algo, disse Vitor com brilho nos olhos. Ele estaciona o carro, desce do carro, abre a porta de Lavínia e segura sua mão. Lavínia olha para frente e percebe a vista linda que tem o lugar. Dá para ver a cidade praticamente toda dali. A noite está linda. Vitor segurou a mão dela com firmeza. Eu não quero mais viver sem você, Lavínia. Eu não vou deixar você escapar. Ele a beija e ela dessa vez não resiste. Se entrega. Os dois se beijam e trocam carinhos. E ficam ali juntos, observando as luzes da cidade. Lavínia preferiu dar uma chance de acreditar na mudança de Vitor. Na manhã seguinte, durante uma importante reunião na empresa, Vitor surpreendeu a todos. Diante dos sócios e investidores, ele tomou uma decisão inesperada. Antes de começarmos, quero deixar registrado algo que negligenciei por anos. Esta empresa não seria o que é se eu não tivesse alguém forte, inteligente e dedicada ao meu lado. Por isso, a partir de hoje, Lavínia será oficialmente minha sócia na presidência. Um burburinho percorreu a sala. Olhares surpresos se cruzaram. Lavínia ficou sem reação por alguns segundos, com o coração acelerado. Vitor não desviava os olhos dela, e naquela firmeza havia uma promessa silenciosa. Mais tarde, já em casa, ele a encontrou na sala, ainda atônita. Aproximou-se segurando suas mãos com força, como se temesse que ela escapasse. Eu errei muito, Lavínia, disse a voz embargada. Eu te deixei de lado, te machuquei, mas não vou desistir de você. Eu não posso te perder. Você é a melhor parte da minha vida. As lágrimas marejaram nos olhos dela. Não lágrimas de dor, mas de alívio. Pela primeira vez em 4 anos, ela sentia que ele a enxergava de verdade. Sem mais palavras, Vitor a envolveu em um abraço apertado. O beijo que se seguiu foi doce, intenso, carregado de uma paixão que parecia adormecida, mas nunca morta. Naquela noite, fizeram amor como nunca antes, entregues um ao outro não apenas pelo desejo, mas pela certeza de um recomeço. E quando o dia amanheceu, já não eram apenas marido e esposa. Eram cúmplices, parceiros, sócios de um novo futuro. E, finalmente, Lavínia sorriu com a certeza de que não era mais invisível, era amada. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários o que achou dessa história e da atitude de Lavínia e siga o canal para mais histórias como essa.